Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse vídeo, eu pretendo, com a graça de Deus, se eu conseguir, explicar como é que se reza o terço. O terço é uma oração tradicional da igreja, é uma oração que vale a pena rezar sempre. É uma oração que Nossa Senhora pediu em Fátima que nós rezássemos todos os dias, mas infelizmente tem muita gente por aí que não sabe rezar o terço. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo explicando como funciona. O terço, nós podemos ver que ele tem o objeto físico, né? Ele tem várias bolinhas e algumas bolinhas que são maiores ou que são mais separadas das outras, de 10 em 10. Vocês podem ver aí no desenho, né? Para que servem essas bolinhas? Elas servem para contar as orações. Quer dizer, a gente começa segurando na cruz, reza o credo. Depois, segurando na bolinha que está separada, o Pai Nosso. Depois, 3 Ave Marias, em honra de Nossa Senhora, Filha de Deus Pai, Esposa de Deus Espírito Santo, Mãe de Deus Filho. Depois, o Glória ao Pai. Aí a gente começa a rezar o terço propriamente dito, que são os mistérios. Cada um dos mistérios, a gente vai rezar um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Então a gente vai percorrendo o terço, né? A gente vai rodando, andando assim pelas bolinhas, contando as Ave Marias, até a gente chegar na hora em que tem a bolinha separada ou uma bolinha maior, caso em que a gente vai rezar o Pai Nosso. Então as orações do terço são marcadas por bolinha. Algumas não são, a gente vai ver isso. Depois de cada dezena do terço, criou-se o hábito de rezar um Glória ao Pai. Não tem bolinha para o Glória ao Pai. Quando você chega no final das bolinhas de uma dezena, você reza o Glória ao Pai, reza, se quiser, a jaculatória de Nossa Senhora de Fátima, que ela pediu para rezar, a gente vai falar disso mais tarde. Basicamente a gente vai acompanhando pelas bolinhas. Com as bolinhas a gente consegue saber onde a gente está, em qual mistério a gente está, em qual Ave Maria daquela dezena a gente está. Ou seja, são essas bolinhas que vão nos guiar. Por isso que o terço é composto assim de bolinhas. A Nossa Senhora disse para a gente rezar o terço todos os dias, né? Agora, por que que a gente deve rezar o terço? Existem várias razões. Primeiro é porque são orações fixas, né? Nosso Senhor falou: nas vossas orações não quereis usar muitas palavras, como os pagãos. Quer dizer, como assim? Ele estava separando o modo de rezar dos pagãos do modo de rezar dos judeus. Os judeus, eles rezavam os salmos, quer dizer, uma oração que já está pronta. Eles não ficavam inventando palavróio. Então, Senhor, eu quero, Senhor, que aconteça, Senhor, tal coisa, Senhor. Isso é rezar feito um pagão. É usar muitas palavras. Nosso Senhor disse para não usar muitas palavras, como os pagãos que julgam pelo seu muito falar serão ouvidos. O que a gente tem que fazer é rezar como Nosso Senhor nos ensinou. Ele, assim que falou isso, ele ensinou o Pai Nosso. Ou seja, ele estava ensinando uma oração perfeita, a gente vai ver ela mais tarde, estava ensinando uma oração completa e, mais do que isso, uma oração fixa. O Pai Nosso é sempre a mesma coisa. Pai Nosso em português, em latim, em qualquer língua, ele vai ser sempre a oração, não é uma coisa inventada. E isso é uma coisa extremamente importante na nossa vida espiritual, a gente se deixar guiar por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de ficar tentando inventar coisas, tentando fazer com que Deus se dobre à nossa vontade, a gente que tem que procurar criar forças para que nós nos dobremos à vontade de Deus. Além disso, as orações do terço são orações bíblicas, né? O Pai Nosso, Nosso Senhor ensinou logo depois dele falar para não multiplicar as palavras como fazem os pagãos. A Ave Maria, nós a encontramos no começo do Evangelho de São Lucas, falada primeiro pelo próprio arcanjo, quando ele saúda Nossa Senhora,
Ele diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E a segunda parte falada por Santa Isabel, na Visitação, que nós iremos explicar mais tarde do que se trata, também no Evangelho de São Lucas. Ela saúda Nossa Senhora com essa segunda parte da saudação do Ave Maria. Além disso, completando ainda, o terço ele é uma oração insistente. Como assim? Nosso Senhor Jesus Cristo ele sempre falou que é para a gente insistir. Ele deu vários exemplos. Aqui tem dois que são um amigo que pede pães, outro não tem. Eu tô dormindo, não dá. Não, é bate na porta, bate na porta, bate na porta, até que o cara finalmente abre, diz: toma, não aguento mais, isso é muito chato, vai lá, faz isso. O outro da viúva que fica também tisicando o juiz, até o juiz ceder e fazer justiça no caso dela. A mesma coisa nós temos na oração do terço. Nós vamos rezar repetidamente, rezando um terço. A gente vai rezar meia dúzia de Pai Nosso, 53 Ave Marias, ou seja, a gente vai insistir naquilo que a gente está falando, que é uma coisa muito boa para a gente falar e para a gente pedir. Além disso ainda, há uma indulgência plenária, ou seja, se você tiver condições, se tiver confessado, se tiver comungado nos últimos dias, se você tiver horror completo aos seus pecados, você pode se livrar completamente do purgatório, rezando o rosário piamente numa igreja ou oratório, ou ainda em família, ou em comunidade religiosa, em qualquer reunião de fiéis de boa vontade, ou até junto com o Papa pela televisão, já vale para ter essa indulgência plenária. Se a gente não tem condições, que é o caso da imensa maioria das pessoas, a gente tem uma indulgência parcial, ou seja, ele já vai fazer muito mais bem a gente do que se fosse uma outra oração. Se a gente pegasse o terço e fosse rezar, sei lá, o terço da misericórdia, no lugar de rezar o terço, falar uma outra coisa no lugar dos Pai Nossos, Ave Marias, outros mistérios no lugar desses, a gente não ia estar fazendo tanto bem a nossa alma quanto rezando o terço. Porque o terço ele é vitaminado, por assim dizer, com indulgências. Ele vai além disso. A igreja soma aos méritos que já tem quem está rezando o terço, a igreja soma méritos do seu tesouro de méritos. Coisas maravilhosas feitas graças de todos os santos. A igreja faz para como que vitaminar essa oração específica, que é a oração do terço. Para ter uma indulgência, basta rezar um terço, 5 mistérios, em voz alta. Numa recitação pública, os mistérios também têm que ser anunciados em voz alta para todo mundo ouvir. E se deve rezar também, entre outros, pela intenção do Santo Padre. A gente, claro, vai ter um monte de intenções nossas. Agora, a razão principal para a gente rezar o terço é que Nossa Senhora, lá em Fátima, pediu que a gente rezasse o terço todos os dias. Vamos ver, então, como é que funciona a oração do terço. O terço, como vocês viram naquele desenho inicial, ele é composto de várias orações, muitas delas repetidas. Nós iremos ver uma por uma. A primeira é o pelo sinal. A segunda é o credo. Essas duas a gente vai fazer segurando a cruz. O Pai Nosso, que a gente vai fazer segurando uma bolinha maior, uma bolinha separada, que vai ter junto da cruz. A Ave Maria, a gente vai rezar aquelas 3 Ave Marias nas bolinhas que tem, ainda naquele rabichozinho onde tem a cruz. Glória ao Pai. Quando a gente reza um mistério, a gente vai no primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do Arcanjo Gabriel, Santíssima Virgem Maria. Aí a gente começa Pai Nosso, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 10 Ave Marias. Aí a gente reza Glória ao Pai, a jaculatória de Nossa Senhora de Fátima e talvez outras, quer dizer, é um momento que, rezando o terço em comunidade, por exemplo, é muito comum que depois do jaculatório de Nossa Senhora de Fátima, as pessoas façam outras jaculatórias. Jaculatórias são orações curtas,
tipo, que Deus proteja as pessoas dessa casa, que a minha filha esteja bem. Eu, por exemplo, costumo rezar, desde quando a coisa começou a ficar muito preta no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, livrai o Brasil do flagelo do comunismo. Logo depois do ejaculatório de Nossa Senhora de Fátima, que as pessoas costumam botar um monte de ejaculatório ali, é um momento em que às vezes até param para cantar, é uma hora que é quase uma pausa, o final de cada dezena. Então a gente vai rezar os 5 mistérios e ao fim deles a gente vai rezar um Salve Rainha. Vocês podem ver que muitos terços têm, como esse daqui, uma bolota maior, muitas vezes com a imagem de Nossa Senhora, que é o que a gente vai segurar para rezar o Salve Rainha, que é a oração final do terço. Então vamos ver agora as orações do terço em português e em latim. Por que em latim? Porque o latim é a língua da igreja. Então eu vou explicar o sentido da oração em português, vou mostrar a oração em português e eu vou recitar uma vez, depois da explicação, cada uma das orações em latim, para que você possa aprender a pronúncia do latim. Porque se você for rezar com uma pessoa de outra língua, pode ser uma língua que dá para entender, o espanhol, você vai querer rezar em latim, porque você não vai conseguir rezar com um cara espanhol, porque as palavras são diferentes. Se for rezar com alemão, então com japonês, com chinês, sei lá. Por isso vale mais a pena a gente aprender sempre a língua universal da igreja, além daquela nossa língua particular, no caso é o português. O primeiro, então, é o pelo sinal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quer dizer, o que é o sinal da Santa Cruz? A cruz, ela foi levantada como um estandarte. Então, a gente falar do sinal da cruz, e a gente fazer o sinal da cruz, é como desfraldar a bandeira de Deus. A gente está dizendo, pela força de Deus, pela potência de Deus, por Deus ser quem Ele é. A gente está levantando o estandarte de Deus e pedindo, livrai-nos Deus Nosso Senhor de nossos inimigos. E a gente vai pedir em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É um só Deus em 3 pessoas. Em latim, vai ser per signum crucis, de inimicis nostris libera-nos Deus noster. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. O credo é a próxima oração. A oração seguinte, imediatamente depois de a gente fazer o sinal da cruz, ainda segurando o crucifixo, a gente vai rezar o credo. O credo é uma oração bastante longa, então eu vou explicar ela aos pedacinhos. Começa com creio em Deus. O que quer dizer creio em Deus? Quer dizer que eu sei que Deus existe. Eu tenho fé na existência de Deus. Mas de que Deus? Qualquer Deus? Um Deus inventado de história em quadrinho, que joga um martelo, sei lá. Não. Eu creio em Deus, que é Deus Pai, que é todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Reparem que isso é uma diferença. Muita gente não consegue entender. Quando a gente fala dos céus e da terra, a gente está falando de todo o universo. Deus não está dentro do universo. Deus não é uma parte do universo. Os astronautas russos que subiram na estratosfera, disseram, chegamos no céu e não viram Deus, eles não entenderam nada. Porque Deus, ele não é uma coisa que você possa medir. Deus não é uma estrela. Deus é muito maior do que tudo isso. Deus criou isso tudo. Deus está de fora. O universo é como um quadro pintado por Deus. Então a gente, quando fala creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que a gente está dizendo é Deus não está contido em nada. Deus é todo-poderoso, Deus é maior do que todo o universo. Se alguma coisa estivesse contida em outra, seria o universo nas mãos de Deus, porque é Deus que mantém o universo. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, indica essa crença, essa fé, que é uma graça, que é um dom de Deus, que nós temos em que haja
esse Criador. Ele é acessível pela lógica, quer dizer, pelo raciocínio você pode chegar à conclusão de que ele existe, mas nós temos, graças a Deus, além da mera razão, nós temos também a revelação divina feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, no credo nós vamos rezar: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Peraí, como assim seu único filho? As pessoas não são filhas de Deus, as pessoas são filhas adotivas de Deus. Só nosso Senhor Jesus Cristo é realmente filho de Deus, porque ele é Deus Filho. Ele é o único que foi gerado, não criado, por Deus Pai. Nós outros somos adotados filhos de Deus pelo batismo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o único filho e ele é nosso Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é nosso superior em tudo. Que tudo que existe deve obedecer a ele, deve ser organizado em função dele. Assim como uma dona de casa é a senhora da sua casa, e ela que determina onde é que cada coisa deve ficar, por exemplo, dentro da casa, nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor. E por isso, tudo deve ser feito em função dele. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, ele, quando se tornou homem, foi o Espírito Santo que o concebeu como homem na Santíssima Virgem Maria, e dela ele nasceu da Virgem Maria. Ele não nasceu de outra mulher, ele não teve pai, é isso que a gente está dizendo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ele não teve um pai terreno, ele teve um pai putativo, ele teve quem tomasse conta dele, que é o glorioso São José. Um homem magnífico, mas ele não é descendente segundo a carne de São José, ele é descendente segundo a carne só de Nossa Senhora, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Santíssima Virgem Maria. E para que ele veio? Ele veio, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para ser sacrificado por nós. Então, esse sacrifício dele é, digamos, o miolo do credo. Por isso que é tão grande essa parte que fala do Nosso Senhor do credo. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos. O que quer dizer isso? Bom, hoje a gente está em 2016, depois de Cristo. No tempo de Nosso Senhor, cada país, cada tribo usava uma unidade de medida de tempo diferente. O ano, evidentemente, era sempre o mesmo por causa das estações, mas, em geral, dizia-se era o ano tal do governo de fulano, do governo de Beltrano. E é isso que se está dizendo. Ele padeceu sob Pôncio Pilatos, quer dizer que ele padeceu naquele momento em que o governador romano da Galileia era Pôncio Pilatos, no ano, hoje em dia, pelo nosso calendário, no ano 30. Mas a gente poderia, ao invés de dizer padeceu sob Pôncio Pilatos, padeceu no ano 30. A função é essa, né? Do Pôncio Pilatos. Aí que ele entra no credo. Tem até a expressão, né? Para alguém que está meio de fora na festa, que a pessoa está como Pilatos no credo. É por causa disso, ele está ali para marcar o tempo. Nosso Senhor foi crucificado, morreu na cruz, que é uma morte horrorosa, morto, sepultado, desceu aos infernos. Na tradução brasileira eles inventaram a mansão dos mortos, mas é os infernos mesmo, porque ele foi lá para salvar os justos do Antigo Testamento, Abraão, Davi, aquela galera toda. Ele chegou lá dando uma bicuda no portão, arrebentando tudo e salvando aquela galera, levando para o céu. Isso aconteceu no sábado de Aleluia, maior susto da história da capetagem. E, como as escrituras prometiam, ele ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, ele voltou a ser, a estar como um ser humano vivo. Um ser humano faleceu, depois viveu de novo, podendo comer, andar, fazer todas as coisas que nós, pessoas vivas, fazemos. Os apóstolos ficaram muito espantados, achando que seria um fantasma. Ele se pôs a comer junto com eles, para eles verem que não. Quer dizer, ele realmente ressuscitou. Ressuscitou e, depois de passar 40 dias com os apóstolos, ele subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
que quer dizer sentado à direita? Ainda mais sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso que não tem corpo. Isso é uma expressão que indica a pessoa mais poderosa dentro de um reino, aquela pessoa que está sentada à direita do rei. Então ele é a pessoa mais poderosa em toda essa criação. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, quer dizer, de lá ele vai sair, vai voltar para cá, em glória, em cima de uma nuvem, não vai ter jeito de dizer eu não vi, para fazer o quê? Para julgar os vivos e os mortos. Aí os mortos vão ressuscitar, os vivos vão tomar um susto, todo mundo vai ser julgado, juízo final, todas aquelas suas conversinhas no WhatsApp vão aparecer num telão para todo mundo ver, vai ser lido alto, né? O juízo final é mó barato. E aí o finalzinho, creio no Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, 3 pessoas num só Deus, é um Deus só que existe. Na Santa Igreja Católica, quer dizer, na igreja que Deus fez, que é a única, não existem outras igrejas, existe uma igreja católica, quer dizer, justamente completa, universal, de todo mundo. É por isso que tem espaço para todo mundo na igreja também, né? Não é como uma seita que só aceita as pessoas que gostam disso, não gostam daquilo. Não, a igreja ela tem espaço para todo tipo de gente. Creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? É essa, por assim dizer, economia da graça. Eu rezo por você, você reza por mim, Santo Antônio reza por nós dois rezamos pelas almas do purgatório. Isso é a comunhão dos santos. Nós damos e recebemos graças uns aos outros, dentro dessa teia hierárquica que é a comunhão dos santos, em que a gente tem Nossa Senhora muito mais alta do que Santo Antônio, que é muito mais alto do que eu, por exemplo. E você, que é mais alto do que eu, e por aí vai. Na comunhão dos santos, então, a gente tem essa economia da graça, de trocas, vem para cá, vai para lá, eu rezo por você, você reza por mim. E esse é o ponto crucial. A igreja, na verdade, é a comunhão dos santos. Na verdade, é uma coisa só. Se eu falo que eu creio na igreja, eu estou falando que eu creio na comunhão dos santos. Se eu falo que eu creio na comunhão dos santos, eu estou falando que eu creio na igreja. É por isso que só existe uma igreja. Porque a santidade é só de um Deus. Para existir 2 igrejas, teria que existir 2 deuses, os 2 criadores dos céus e da terra. Não funciona, não tem como. Só pode existir uma igreja, que é a comunhão dos santos. E essa igreja é a Santa Igreja Católica. Na igreja acontece a remissão dos pecados, ou seja, a gente tem os pecados perdoados, coisa que a gente não teria como fazer por conta própria, porque depende das graças de Deus. Eu creio ainda na ressurreição da carne, quer dizer, quando Nosso Senhor voltar para julgar os vivos e os mortos irão ressuscitar, como Nosso Senhor ressuscitou. Ele foi o primeiro a fazer isso, os outros também vão fazer. E a vida, então, não terá fim. Será a vida eterna. Amém. A mesma oração em latim, eu vou ler agora, para vocês poderem aprender a pronúncia, se quiserem rezá-la em latim. Credo in Deum Patrem Onipotentem. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terrae, et in Iesum Christum Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortis, ascendit a celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentes, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeternam. Amém. A próxima oração vai ser o Pai Nosso, que provavelmente vocês já conhecem. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso? Quando a gente se refere a Deus como Pai,
a gente já está se colocando dentro dessa economia da graça que eu estava mencionando anteriormente. Quer dizer, a gente já está na família de Deus, que é a igreja. Dentro da igreja, a gente pode chamar Deus de Pai. Fora da igreja, fica complicado. Porque a pessoa que não é batizada, ela não é filha adotiva de Deus. Ela é uma criatura muito querida de Deus, mas chamar ela de filho de Deus só num sentido muito analógico. Então, quando nós dizemos Pai Nosso, nós já estamos dizendo Pai Nosso, que tem como Deus Espírito Santo tem como esposa Santíssima Virgem Maria, que é a nossa mãe, e nós temos todos os santos que estão nos céus, que são nossos irmãos. Quer dizer, a gente, ao falar Pai Nosso, já está dizendo um monte de coisa. A gente já está se colocando como membro da família. Se chega um maluco aqui, chega na janela e diz: oi pai, eu não sou pai dele, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando se fazer passar para um membro da família. Não é por aí. Então nós somos sim membros da família de Deus. Então a gente pode dizer Pai Nosso. E aonde está o Pai Nosso? Nos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus, mais uma vez, como a gente já viu no credo, Deus não está preso à Terra. Deus não está preso a um outro planeta. Deus não está preso a galáxia nenhuma. Ele está muito além de tudo isso. Ele está nos céus. É uma expressão que significa ele não é uma peça do universo que ele criou. Ele está fora disso. Ele é o Criador, ele é eterno. Continuando, a gente diz: santificado seja o vosso nome. O que quer dizer isso? É uma expressão hebraica, até hoje se diz isso em hebraico, em árabe também, se eu não me engano. Santificar o nome de Deus quer dizer fazer boas ações. Dar bom exemplo. Então, quando a gente diz santificado seja o vosso nome, a gente está dizendo que eu e os nossos irmãos não sejamos causa de escândalo, que nós façamos boas coisas, que as pessoas louvem a Deus pelos atos das pessoas, pelas coisas que Deus cria, pelo pôr do sol que Deus criou, pela moça boazinha que deu esmola para o mendigo. Quer dizer, tudo isso é santificar o nome de Deus. E a gente pede: venha a nós o vosso reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a igreja, é a comunhão dos santos. Então, se a gente diz venha a nós o vosso reino, a gente diz o quê? A gente está dizendo que venha a nós esse jugo de Cristo, que é leve e que é maravilhoso. Quer dizer que nós nos submetemos ao Rei dos Reis, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos inseridos dentro dessa ordem hierárquica, com Cristo como cabeça, que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é o reino de Deus. E aí nós dizemos: seja feita a vossa vontade, vontade de Deus, não a nossa. Reparem que a gente não está dizendo: ai Deus, me dá um carro que eu quero. A gente está dizendo: ai Deus, me faz querer o que o Senhor quer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que aquilo que a gente deseja aqui, que a nossa vontade aqui, seja aquilo que é a vontade de Deus no céu. Que a gente não fique preso às coisas da terra. Eu quero um telefone novo, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero... Não. Que nós queiramos o que Deus quer para nós. Quando a gente reza o terço em comunidade, aí a gente para, o sujeito que está puxando a oração, ele reza assim na terra como no céu. Aí o resto do pessoal vai rezar a segunda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Já, se você rezar sozinho, evidentemente você vai rezar tudo de enfiada. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, a gente está pedindo a Deus que Ele nos dê aquilo que nos é necessário. O pão é o símbolo do alimento, mas também é o símbolo da graça, porque Nosso Senhor se fez matéria de pão, na Eucaristia. Então, quando nós falamos o pão, nós estamos pedindo que Deus dê tudo aquilo que nos é necessário. Não só comida, mas a roupa, um teto em cima da cabeça, tudo aquilo que nos é necessário. A gente não está pedindo um iPhone novo. A gente está pedindo aquilo que nos é necessário. E aí a gente pede a Deus que Ele perdoe as nossas ofensas, porque nós ofendemos a Deus quando nós agimos mal, quando nós brutalizamos o próximo, quando nós cometemos qualquer pecado. Nós estamos ainda aqui entre quatro paredes. Nós estamos ofendendo a Deus. Então, a gente pede a Deus que Ele perdoe as nossas ofensas. Mas em que medida?
Perdoe todas as nossas ofensas, assim, de grátis. Legal. Não. A gente pede que ele perdoe todas as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente condiciona uma coisa a outra. Se eu não perdoar os outros, eu não serei perdoado. Eu estou pedindo que Deus me perdoe na medida certa em que eu perdoo os outros. Excelente incentivo para eu perdoar os outros. É a oração que Nosso Senhor nos ensinou, então, sim, melhor do que isso não dava para ser, né? Finalmente, não nos deixeis cair em tentação, quer dizer, a gente pede a Deus que nos livre, que não nos induza a ir para um mau caminho, a fazer coisas erradas, a ofender a Deus, basicamente, o que a gente viu anteriormente, mas livrai-nos do mal. Quem é o mal? O mal é o demônio. Quer dizer, a gente está pedindo a Deus que ele nos livre do demônio e da ação demoníaca, quando a gente pede livrai-nos do mal no Pai Nosso. Em latim, vou rezar em latim para você poder pegar a pronúncia e ver se a coisa funciona. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. A oração seguinte do texto é a Ave Maria. Que nós vimos, essa primeira parte da Ave Maria toda, ela é uma oração bíblica que nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Ave é uma saudação latina, como dizer oi, bom dia. Foi o que o anjo fez quando ele viu Nossa Senhora. Vale a pena notar que é a única vez nas Escrituras que um anjo saúda alguém. Normalmente o anjo chega e as pessoas chegam pressurosas para o anjo e dizem para o anjo ave. Já o anjo saudou Nossa Senhora, quer dizer, ele colocou Nossa Senhora como superior a ele. Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora é cheia de graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela pediu que Deus desse a graça para ela. Deus deu. Completou ela com a graça. Aí, o que ela fez? Ela pediu a Deus que ele abrisse ela mais ainda para ela poder receber mais graça. E Deus foi e abriu ela para ela receber mais graça e deu mais graça a ela. E isso repetidas vezes, até ela se tornar a mãe da divina graça. Ela é completamente repleta da graça de Deus. Ninguém tem tanta graça de Deus quanto a Santíssima Virgem Maria, filha de Deus Pai, esposa de Deus Espírito Santo, mãe de Deus Filho. Continuou o anjo, o Senhor é convosco, Deus está com Nossa Senhora, é o que o anjo diz. E, por isso, ela é bendita. Bendita sois vós entre as mulheres, de todas as mulheres do mundo, não tem nenhuma que chegue aos pés de Nossa Senhora. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, quer dizer, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o fruto do ventre da Santíssima Virgem Maria. Ele não é um fantasminha, ele não é um ET, ele não é uma ilusão de ótica, ele é o fruto do ventre da Santíssima Virgem Maria. Quando você está rezando o terço em comunidade, nesse momento, a pessoa que está puxando para, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí o resto do pessoal começa com Santa Maria, Mãe de Deus. Essa segunda parte, nós pedimos a Nossa Senhora, Santa Maria, que é a Mãe de Deus, para rogar por nós. O que quer dizer Mãe de Deus? Simples. Quem é Nosso Senhor Jesus Cristo? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa, e essa pessoa é Deus. Ele tem a natureza humana, ele tem a natureza divina, mas ele é uma pessoa só. Então, Nossa Senhora ela é mãe de uma pessoa. E essa pessoa de quem ela é mãe, ela é Deus. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você nega que Nossa Senhora é mãe de Deus, você está negando que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Ou você está dizendo que ele é um médium que baixou Deus nele mais tarde, ou uma viagem do gênero. O que quer dizer que o verbo não se encarnou, não se fez carne,
o sacrifício dele não valeria nada. Você está negando, basicamente, toda a cristologia ortodoxa se você nega que Nossa Senhora é a Mãe de Deus. Mas a gente pede a ela que ela peça por nós. Rogar é isso, pedir. Então a gente pede, rogai por nós. Nós quem? Pecadores. Por quê? Porque eu sou pecador, você é pecador, todo mundo que a gente conhece é pecador. Então a gente pede que ela peça a Deus por nós, que somos pecadores. Quando? Aí é o grande barato. Agora e na hora da nossa morte. Ou seja, a gente está fazendo um investimento para o futuro. Muito melhor do que aqueles títulos de capitalização, né, que fica dando dinheiro todo mês, depois recebe dinheiro sem nenhuma correção decente da inflação. Aqui não. Aqui a gente está pedindo a Nossa Senhora que ela rogue agora e que ela rogue também na hora da morte. Por quê? Vai que eu agora enlouqueço e saio por aí na gandaia, só pegando mulher, fazendo doideira, etc. Peco loucamente, desesperadamente. Aí vem o caminhão e passa por cima. Poxa, passei a vida pedindo a Nossa Senhora que ela rogasse por mim na hora da minha morte. Nessa hora ela vai rogar por mim. Talvez eu consiga me salvar. Quer dizer, a gente está fazendo um pedido para que ela reze pela gente agora e ela peça a Deus também na hora que a gente morrer. A gente está marcando hora, agora e vamos assumir um compromisso, por favor, na hora que eu bater as botas, rogai por nós, pecadores. Em latim, é Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. O Glória ao Pai, ele é uma oração curtinha, né, que a gente reza quando a gente chega no final de uma dezena, como eu falei, ele não tem bolinha, né? A gente começa rezando um Pai Nosso, aí depois vai rezando 10 Ave Marias, aí chega aqui no finalzinho, no caso desse texto aqui, o Pai Nosso é só mais largo do que os outros, assim, deixa eu aumentar para mostrar. Ele é só um espaço maior do que o espaço entre os outros, em alguns é uma bolinha maior, né? Então quando chega no final da dezena, a gente reza o Glória ao Pai. O Glória ao Pai é uma oração curtinha e que tentaram transformar numa oração mais curta ainda. A tradução moderna ela tirou o finalzinho, por todos os séculos dos séculos. Eu rezo com por todos os séculos dos séculos, um monte de gente reza com por todos os séculos dos séculos, porque senão a oração fica meio capenga. No original latim ela continua tendo tudo. A gente dá glória, ou seja, a gente expressa que Deus é excelso, que Deus é muito maior do que a gente, que Deus é incrível, é fantástico, é maravilhoso. Agora, a gente vai especificamente dar glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Ou seja, a gente está honrando a Santíssima Trindade. É mais do que a gente dizer glória a Deus. E a gente dizer glória a Deus, a gente dizer também eu creio no Deus unitrino. Agora, Deus em algum momento não foi glorioso, não foi magnífico, excelso? Não. Então a gente responde quando estiver rezando em comunidade, ou a pessoa sozinha continua, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos é uma expressão latina. O século é o tempo presente. Quer dizer, a pessoa vive no século, a pessoa vive no tempo presente, ela trabalha, ela tem um carro, ela mora num apartamento, etc. Então, os séculos dos séculos é a ideia de vários tempos sucessivos. Não só agora, onde nós estamos em 2016 com essa sociedade que as pessoas ficam vendo vídeos no YouTube, mas como é que eu poderia dizer? Uma sucessão de todos os tempos possíveis. Essa glória que é dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, reparem que é E, né? São os três igualmente. Essa glória que é dada igualmente a todas as três pessoas da Santíssima Trindade, que é um só Deus, ela é uma glória que é dada desde o primeiro segundo da criação até o final dos tempos. É dado glória a Deus. Em latim, é pequenininho também, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Reparem que tem o século seculorum, que é os séculos dos séculos. Nossa Senhora em Fátima, ela ensinou essa jaculatória, essa oração curtinha, para a gente rezar depois do Glória ao Pai, no final de cada dezena do terço. Eu, pessoalmente, mesmo rezando o terço em latim, essa jaculatória eu sempre rezo em português, porque ela ensinou em português para os pastorinhos. Então a gente tem a graça de poder rezar no original, as mesmas palavras que saíram da boca da Santíssima Virgem. Ó meu Jesus, perdoai-nos. A gente está pedindo ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos perdoe. Por quê? Porque a gente pisou na bola, a gente sempre pisa na bola. A gente não deixa de pisar na bola. Pisar na bola é nosso hobby. Então a gente pede ao nosso Senhor que nos perdoe, que nos livre do fogo do inferno, que a gente não vá parar no inferno. Que é uma roubada que pode acontecer com alguém e parar no inferno. Nossa Senhora, inclusive, deu essa jaculatória para os pastorinhos logo depois de mostrar o inferno para eles. Então, eles estavam assim, um zoião desse tamanho, pensando, meu Deus, eu não quero queimar no inferno. Levai as almas todas para o céu. O que é isso? As almas do purgatório, os nossos irmãos já falecidos, que estão precisando de orações, a gente está rezando por eles nesse momento. Há uma outra versão que diz levai as alminhas, que é o termo português carinhoso para se referir às almas do purgatório. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. Quem? A pessoa que não tem ninguém na família que reze por ele. O cara morreu, está lá no purgatório, ninguém reza uma Ave Mariazinha que seja por ele. Aqui no jaculatório da Nossa Senhora de Fátima, a gente está rezando por ele. Que mais precisa, não tem quem reze. Mas, mesmo a gente tendo original, vai que a gente vai rezar com algum gringo, então é melhor a gente ter também a jaculatória de Nossa Senhora de Fátima em latim. Pronúncia O Pie Iesus. Dimite nobis debita nostra, libera nos ad igne inferni, perduc in celum omnes animas, presertim eias quae misericordiae tue maxime indigent. E a última oração que a gente faz quando a gente acaba de rezar o texto, quer dizer, a gente começou rezando o perussinal, o credo, aí depois a gente foi Pai Nosso, 3 Ave Marias, Glória ao Pai, quando acaba a sequência de Ave Maria, sempre tem Glória ao Pai. Aí depois a gente vai rezar Pai Nosso, 10 Ave Marias, Pai Nosso, 10 Ave Marias, Pai Nosso, 10 Aves Marias, Pai Nosso, 10 Aves Marias, 5 vezes. Aí quando a gente chega no final disso, ou no final de um rosário, se a gente for rezar um rosário inteiro, a gente vai tratar disso daqui a pouco, a gente vai rezar o Salve Rainha. O Salve Rainha é como se fecha o terço. Você acaba o terço rezando Salve Rainha, basicamente. Quem é a Rainha? A rainha é a Santíssima Virgem Maria. Então a gente está saudando, como o anjo disse Ave Maria, a gente está dizendo Ave para ela, salve para ela, salve Regina, salve Rainha, Rainha dos céus e da terra, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. Nós estamos saudando Nossa Senhora. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. O que quer dizer isso? Nós somos filhos de Eva, de Adão e Eva, E nós somos degredados. Degredado é a pessoa que foi exilada, a pessoa que foi expulsa do país onde ela nasceu. O nosso país de verdade, a nossa pátria de verdade, é o céu. Então nós aqui somos degredados, nós somos exilados, nós somos pessoas estrangeiras. E nós bradamos a Nossa Senhora. E nós suspiramos, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas, no qual nós estamos, exilados, degredados. E a gente pede, é um jeito de dizer, poxa, vamos lá, pois advogada nossa, é que Nossa Senhora advoga em nosso favor, quer dizer, Nossa Senhora pede a Deus por nós, assim como o advogado pede ao juiz pelo seu cliente, Nossa Senhora pede a Deus por nós. E a gente pede a ela que vire para nós, volver e virar a mesma coisa, esses olhos misericordiosos dela. E depois desse desterro, desse exílio que a gente tem aqui na Terra, onde nós somos exilados, quando a gente for para a nossa terra de verdade, que é o céu,
ela nos mostre Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bendito fruto do ventre dela, ó, a gente afirmando a encarnação do Verbo de novo. Aí esse finalzinho foi São Bernardo que soltou de improviso: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. A gente está saudando ela novamente e pedindo, finalmente, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Cristo nos prometeu o céu. Para a gente ser digno disso, a gente tem que comer muita farinha. Então a gente está pedindo a Nossa Senhora que ela peça a Deus por nós, para que nós sejamos capazes de corresponder, pelo menos um pouco, às promessas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em latim, é Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamos, exules filii Eve, a te suspiramos, gementes et flentes nac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Ó clemens, ó pia, ó dulcis Virgo Maria. Amém. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, odigne ficiamur promissionibus Christi. Vale reparar que esse rogai por nós, Santa Mãe de Deus, se tiver uma pessoa puxando, né, ela vai falar isso e aí o resto da galera vai responder para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quando aí fechou, acabou o texto, todo mundo vai tomar cafezinho, vai conversar, botar o papo em dia. Agora, qual é a diferença entre o terço e o rosário? Super simples, o terço é um terço do rosário. O rosário tem 15 mistérios. O que corresponde a 150 Ave-Marias, porque são 150 salmos. Então, a origem primeira do terço era o pessoal analfabeto, que não conseguia rezar os salmos junto com monges, eles rezavam uma Ave-Maria para cada salmo. Então, são 150 salmos, 150 Ave-Marias. Isso deu o Rosário de Nossa Senhora. São 15 mistérios. O terço, ele é um terço disso. Por isso que se chama terço. Nossa Senhora diz, rezai o terço. Aí vai ter gente dizendo, não, mas agora são 20 mistérios, porque tem os mistérios luminosos. Bom, São João Paulo II, ele propôs esses mistérios luminosos. Eu não mexo com essas coisas. Eu não rezo os mistérios luminosos, eles são opcionais, você pode rezar se quiser, não faz mal nenhum. E ele deu todas as indulgências do texto tradicional para os mistérios luminosos. Quer dizer, se rezar em comunidade de mistérios luminosos, vai se ter as indulgências, pode se lucrar a indulgência plenária e tudo mais. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, ninguém tem o poder de mexer naquilo que a própria Virgem Maria deu, que é o Santo Terço. A própria Virgem Maria deu, que é o Santo Terço. Então, o texto tradicional, ele continua também sendo perfeitamente rezável, e é isso que a gente vai fazer aqui. Os mistérios luminosos eu não vou me meter a gato mestre falando de uma coisa que eu não sei, com que eu não lido. Então eu trato do rosário tradicional, de 15 mistérios. Nossa Senhora disse rezar o terço, não disse rezar o quarto. Então, a gente fala aqui do terço e do rosário. O terço, ele tem 5 mistérios porque são 3 conjuntos de mistérios no rosário. Para a gente rezar um rosário com terço, a gente vai simplesmente ficar dando voltas. Rezar um rosário inteiro, a gente começa pelo sinal. Eu creio em Deus Pai, Pai Nosso, 3 Aves Marias, glória ao Pai. Pai Nosso, 10 Aves Marias, glória ao Pai, ejaculatória Nossa Senhora de Fátima, Pai Nosso. E vai isso, aí continua, aí pega de novo, continua, pega de novo, continua. Quer dizer, a gente vai rezar os mistérios gozosos, que é o primeiro conjunto de mistérios, os mistérios dolorosos, que é o segundo conjunto de mistérios, e os mistérios gloriosos. Para isso a gente vai dar 3 voltas no terço, se a gente estiver rezando com um terço normal. Se a gente for rezar só um terço, a gente vai dar uma volta só no terço. Não tem muito mistério nisso, né? Os mistérios gozosos são aqueles mistérios que dizem respeito à infância de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são os mistérios da alegria, por isso que são gozosos. Não porque eles sejam gozados, mas porque eles são os mistérios da alegria, do gozo. O primeiro mistério gozoso
é a anunciação do arcanjo São Gabriel, Santíssima Virgem Maria. Chegou o arcanjo para Nossa Senhora, ela estava lá na dela, e chegou, ele disse: Ave Maria, cheia de graça, né? A única saudação feita por um anjo a um ser humano na história da humanidade, né? E isso a gente comemora rezando esse mistério. Quer dizer, a gente vai começar a rezar pelo sinal, credo, Pai Nosso, Três Aves Marias, a gente vai anunciar. No primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a anunciação do arcanjo São Gabriel, Santíssima Virgem Maria. Pai nosso que está junto do céu, santificado seja o vosso nome. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Quer dizer, isso vai ser um mistério. Aí, quando a gente acabar essa dezena do terço, né, cada mistério vai ser um desses pedacinhos de 10 continhas de Ave Maria, mais uma continha de Pai Nosso. Então, quando a gente acabar esse, a gente vai rezar o segundo mistério, que é a visitação a Santa Isabel. A gente falou, ao tratar da Ave Maria, como que a primeira parte foi o anjo que falou, a segunda parte foi o Espírito Santo, né? Porque foi Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, que saudou Nossa Senhora, dizendo: bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Ela estava cheia do Espírito Santo, quer dizer, era Deus falando ali. Santa Isabel, ela era mãe de São João Batista. Ela estava grávida de São João Batista, que é 6 meses mais velho do que Nosso Senhor, quando apareceu Nossa Senhora, ainda sem barriguinha, mas já com Nosso Senhor na barriga, sem aparecer. E quando ela chegou, São João deu um pulo na barriga de Santa Isabel, porque ele naquele momento foi purificado, como se ele tivesse sido batizado, para ele poder exercer a sua missão. E Nossa Senhora ficou 6 meses lá na casa de Santa Isabel, ajudando, enquanto a barriguinha dela também crescia. Ela junto da prima dela, né? E essa visita, ela é a visita, na verdade, de Nossa Senhora das Graças. Porque ela chegou para levar a graça àquela casa. Ela chegou para levar a graça da salvação. Ela chegou para levar a graça do pai de São João Batista voltar a falar. Ela chegou lá distribuindo graças. Ela é a mãe das graças. E a visitação é a visitação de Nossa Senhora das Graças, a Santa Isabel. O título de Nossa Senhora da Visitação é o mesmo de Nossa Senhora das Graças. Você pedir, eu queria comprar a imagem de Nossa Senhora da Visitação. Você vai lá e pede a imagem de Nossa Senhora das Graças, por favor. Porque a visitação é o momento das graças de Nossa Senhora. O terceiro mistério, quer dizer, a gente começou lá, que eu estou repetindo chatamente, porque é para ninguém esquecer, né? A gente começou com as orações lá pelo sinal, credo, Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai. Aí rezou um mistério, outro mistério, terceiro mistério, mistério do meio, né, de um terço. O mistério do meio é sempre importante, sempre tem alguma coisa para fazer a gente pensar. Qual é? É o Natal, o nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, aquela cena clássica do presépio, né, Nosso Senhor na manjedoura com Nossa Senhora, São José, os bichinhos, etc. É o Natal, que a gente comemora com o terceiro mistério gozoso. O quarto mistério é a apresentação no templo. Nossa Senhora levou Nosso Senhor para ser apresentado no templo de Jerusalém. Vou diminuir minha xícara um pouco para vocês. Lá, ela fez um sacrifício de 2 pombinhas, que era o sacrifício que se fazia normalmente para os judeus, pela lei dos judeus, a qual ela pertencia, né? Era uma pombinha para dar graças a Deus pelo nascimento do neném, e uma pombinha para a mulher se livrar da culpa por ela ter dito: ai meu Deus, nunca mais vou ter filho, depois de ter tido o filho num parto sem anestesia. Mas no caso de Nossa Senhora não houve dor. Então as 2 pombinhas eram pombinhas de graças a Deus, o sacrifício que foi feito. E lá também ela encontrou o velho Simeão, profeta, e a velha Ana, que é um casal muito legal, vale a pena vocês verem na Sagrada Escritura, né, no Evangelho de São Lucas, essa apresentação no templo. Quer dizer, é a hora que o Filho, Deus Filho,
tornado homem, é apresentado a Deus Pai. Ainda como nenenzinho, ele é apresentado a Deus Pai. O quinto mistério gozoso é o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Poxa, mas esse pessoal gostava do templo, né? Pois é. Era a única coisa que eles tinham, era a única igreja que eles tinham. O cara viajava para ir até lá. Era como se só houvesse missa em Aparecida. Você quer ir à missa? Tem que ir a Aparecida. O esquema era mais ou menos esse. O sacrifício só havia no templo. Então, a Sagrada Família foi ao templo. A gente encontra isso também em São Lucas. A Sagrada Família foi ao templo e voltou no meio daquela muvuca, aquela caravana gigantesca de gente, que nem essas, hoje em dia tem essas excursões diocesanas para Aparecida, que saem 20 ônibus, 30 ônibus. É um esquema assim, só que todo mundo a pé, camelo, não sei o quê. E eles achando que Nosso Senhor estava aqui, estava ali, não sei o quê, quando viram, cadê ele? Procuraram no meio da muvuca, não acharam. Aí Nossa Senhora voltou, correndo para Jerusalém, entrou no templo, e quando ela chegou lá, estava Nosso Senhor Jesus Cristo, com 12 anos de idade, simplesmente ensinando para os doutores da lei, ensinando a verdade, a lei divina, porque ele é Deus Filho, ele é a sabedoria encarnada. E foi enorme a alegria da Santíssima Virgem Maria, que já achou que tinha perdido o filho, né? Não tem nada que faça uma mãe ficar mais desesperada do que pensar que pode acontecer algum mal ao filho. E ela já estava achando que tinha perdido um filho, ela chega lá e descobre que não só não tinha perdido o filho, como ele estava lá mandando super bem, impressionando geral os doutores da lei lá no templo de Jerusalém, que era o ninho principal deles, né? Então, se a gente estiver rezando só o terço, depois que a gente acabou esse quinto mistério, essa última dezena, aí a gente vai rezar o Salve Rainha, segurando na bolotinha aqui do meio. A gente vai rezar o Salve Rainha, acabou, tchau, não tem mais terço. Agora, se a gente estiver rezando o Rosário, a gente não vai rezar o Salve Rainha agora. A gente vai emendar e continuar direto para os mistérios dolorosos. A gente vai dizer, no primeiro mistério doloroso, contemplamos a agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras. O que aconteceu com Nosso Senhor Jesus Cristo? Antes dele ser pendurado na cruz, ele foi rezar numa plantação de oliveiras, né, de árvores de azeitona, que tem lá em Jerusalém. Ele foi rezar lá e pedir a Deus que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice de dor. Ele rezando lá, ele percebeu, ele viu tudo que ia acontecer com ele. Ele viu tudo que ia acontecer com ele e ele ficou com tanta dor, por assim dizer, emocional, né, de saber que aquilo estava para acontecer com ele, que ele teve essa agonia. Né, essa agonia de Nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, ele chegou a suar sangue. O segundo mistério, né, a gente vai rezar aí, Pai Nosso, 10 Aves Maria, Glória ao Pai, Ejaculatório de Nossa Senhora de Fátima. O segundo mistério é o da flagelação de Nosso Senhor Jesus Cristo. O flagelo era como se chamava um chicote, que tinha pontinhas de ferro, como um preguinho amassado, preguinho torcido em forma de L, assim, pregados nas pontas. Tinha várias pontas e aqueles preguinhos na ponta. Então os caras chicotearam Nosso Senhor. Cada vez que batia aquilo, o preguinho enterrava na pele e arrancava um pedaço da carne. E essa foi a flagelação dolorosíssima de Nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito inocente, que ficou ali amarrado e sendo chicoteado com um flagellum, que é esse chicote que tem essas pontinhas horrorosas em vários rabos, né? Que nem como é que poderia dizer? Um monte de cordinhas, né? Um monte de cordinhas diferentes, cada uma com aquela pontinha de cavar nos outros. O terceiro mistério, que é o mistério do meio, então ele é importante, é a coroação de espinhos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os soldados romanos, eles foram tripudiar de Nosso Senhor, né, rir de Nosso Senhor, e ele era acusado de querer se tornar rei dos judeus. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma coroa para ele, só que ao invés de ser uma coroa de ouro, eles fizeram a coroa de espinhos, enterraram aquilo, que nem um capacete de espinhos, enterraram aquilo na cabeça santíssima de Nosso Senhor. Botaram um tapete nas costas dele, como se fosse um manto de rei,
deram um pedaço de uma varinha de capim na mão dele, como se fosse cetro, e ficaram rindo. Agora, o que é isso? Isso é aquilo que a gente vê no começo do Evangelho segundo São João. A luz veio para o mundo e as trevas não a reconheceram. Coroação de espinhos do nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa vida. É o que nós fazemos o tempo inteiro. É coroar nosso Senhor com espinhos. É o que nós fazemos o tempo inteiro, quando a gente não reconhece a majestade divina. Quando a gente peca, quando a gente erra. Esse não reconhecimento da majestade divina é o centro de toda essa paixão de Cristo. Foi uma coisa que foi um susto para o demônio. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o auge disso. Mas o que levou ao sacrifício, as etapas que levaram ao sacrifício, a mais simbólica é a da coroação de espinhos. É das trevas que não reconhecem a luz. O rei dos reis, e as pessoas fazendo chacota como se ele quisesse ser um reizinho dali. Quando ele é muito mais do que isso. Assim, é absurdo. É como você pegar o Einstein e ficar rindo dele porque ele queria entrar na escolinha de primeiro grau, elevado à milésima potência. Sim, ele está tão acima daquilo que chega a ser patético. Seria patético vestir ele de rei de verdade com a coroa de verdade de ouro. Porque ele está tão acima disso que ele é o rei dos reis. E aí, em vez disso, eles fizeram a gozação como se ele fosse um Zé Ninguém, tentando ser rei. Quer dizer, é a nossa relação com Deus ali expressada de maneira perfeitamente clara. O quarto mistério doloroso, rezou 10 dezenas, 10 dezenas, 10 dezenas, chegou no quarto mistério doloroso. É a subida do Monte Calvário. Nosso Senhor pegou a cruz nas costas e foi subindo até o lugar onde ele seria crucificado, carregando aquela cruz nas costas. Reza a tradição que ele caiu por 3 vezes, que Simão Cirineu ajudou ele carregando a cruz por um período. E é isso, esse período, essa subida do Monte Calvário, que nós vamos meditar nos mistérios dolorosos. O quinto e último mistério doloroso é a crucifixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele foi pregado na cruz e na cruz faleceu. E morreu em sacrifício por todos nós, e assim ele nos salvou. Esse é o derradeiro dos mistérios dolorosos. E finalmente os mistérios gloriosos são aqueles referentes à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e aquilo que aconteceu depois. Quer dizer, a preparação para o mundo, para a ordem da graça, para a economia da graça em que nós vivemos presentemente, que por sua vez também é a preparação para o que acontecerá no fim do mundo. O primeiro deles é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. A gente vai dizer no primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. É quando nosso Senhor, que estava morto, passou a estar vivo novamente. Aleluia. Então, Pai Nosso, 10 Ave Marias, glória ao Pai, ejaculatório de Fátima. O segundo mistério glorioso é a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor, depois de passar 40 dias com os discípulos, que por sinal não tem praticamente nada disso na Bíblia, muito interessante esses 40 dias, ele ensinou milhares de coisas, mas essas coisas a igreja sabe, mas quem só tem a Bíblia, tadinho, não sabe. Então, depois, ao cabo desses dias, ele subiu aos céus por conta própria. Ascensão é isso. Ele subiu aos céus por conta própria, com os anjos todos em volta, cantando, etc., mas ele subiu aos céus. O terceiro mistério glorioso é o de Pentecostes. O mistério do meio. O mistério do meio sempre tem assim, um saborzinho extra. O que é Pentecostes? É quando o Espírito Santo veio e uniu a igreja. Existiam já os apóstolos, existia já uma galera que tinha seguido nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Espírito Santo veio, todos eles finalmente entenderam aquilo que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham visto. Então a igreja se tornou una, se tornou uma coisa só. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. Em Pentecostes é quando a igreja ganhou a sua alma.
É um momento em que a igreja passou a ser efetivamente a igreja. E aí ela imediatamente começou a pregar, e por a igreja ser católica, a pregação da igreja imediatamente se deu em todas as línguas. As pessoas de tudo quanto é lado que estavam ali, os apóstolos falavam, cada um ouvia na própria língua. Foi um milagre para mostrar a catolicidade da única e verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali naquele dia de Pentecostes recebeu sua alma, que é o Espírito Santo. O quarto mistério glorioso é a Assunção da Santíssima Virgem Maria. Nosso Senhor subiu aos céus por conta própria, pelos próprios poderes. Nossa Senhora não, ela foi levada. E ela foi levada por Nosso Senhor Jesus Cristo e pelos anjos. Quer dizer, é uma coisa extremamente gloriosa. O próprio Deus Filho desceu para levar sua mãezinha depois da sua dormição, que é como a tradição chama. Né? Não foi definido se ela efetivamente teria ou não passado pela morte. A gente fala de dormição, Santíssima Virgem Maria. Depois da dormição, ela foi levada aos céus em corpo e alma por seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos anjos, pelos santos, etc. É uma festa. E quando ela chegou lá, já é o nosso quinto mistério, ela foi coroada Rainha dos céus e da terra. Então, quinto mistério, a gente vai dizer que no quinto mistério glorioso, contemplamos a coroação da Santíssima Virgem Maria, Rainha dos céus e da terra. O sentido disso é evidente, né? Ela é a medianeira de todas as graças, ela é a Senhora dos céus e da terra, todos os anjos estão às suas ordens, todos nós devemos reconhecê-la como tal, né? Não tem muito mistério nisso. Aí tem uma questão que às vezes as pessoas não sabem, aí eu resolvi botar aqui também, porque a gente já acabou, né? Na verdade, se a gente estivesse rezando o rosário, a gente teria conseguido pegar aqui, ó. A gente teria dado 3 voltas. Primeiro as orações iniciais, aí depois a gente dava uma volta rezando os mistérios gozosos, depois uma outra volta rezando os mistérios dolorosos, depois uma outra volta rezando os mistérios gloriosos, e aí a gente rezava o Salve Rainha. Se a gente estivesse rezando o rosário inteiro, seria exatamente isso que a gente estaria fazendo. Mas e se a gente for rezar só um terço, que é o que o normal das pessoas faz? Um terço leva tipo uns 15, 20 minutos. Um rosário leva tipo 1 hora. Então as pessoas em geral, pelo menos, começam rezando o terço, até para não desanimar. Existem os dias tradicionais em que se reza cada conjunto de mistérios. Claro que a gente pode rezar outros, se a gente estiver afim. Se estiver com muita dor, pode rezar os mistérios dolorosos, por exemplo. Mas, tradicionalmente, os mistérios gozosos são rezados nas segundas, nas quintas e nos domingos do tempo do Advento e do tempo do Natal. O Advento você pega o dia de Natal, aí você pega 4 domingos antes, quer dizer, desde esse 4º domingo antes do dia de Natal até o dia 6 de janeiro, todos os domingos você vai rezar os mistérios gozosos. Os mistérios dolorosos você vai rezar nas terças, nas sextas e nos domingos da Quaresma. Quer dizer, depois da quarta-feira de cinzas até a Semana Santa, inclusive. Os mistérios gloriosos você vai rezar às quartas, aos sábados e nos domingos da Páscoa e do tempo comum, ou seja, todos os outros domingos. Isso dito, a única coisa que nos resta é rezar o Santo Terço. Oremos então.